Boa tarde, pessoal. Então, já deu 2 horas, eu já comecei a outra sala. Só um segundo. Já deu 2 horas, eu já comecei a outra sala e agora eu vou começar essa daqui também oficialmente. Então, me apresentando de novo, boa tarde, eu sou Tobias Andreata, eu atualmente estou na graduação em Filosofia da Universidade Federal do Paraná e hoje eu vou ser o monitor dessa sala junto com o professor José Aldo, que vai ser o mediador. Eu, atualmente, estou monitorando 2 salas devido a um pequeno problema que nós tivemos aqui entre os monitores. Então, se em algum momento eu desligar minha câmera ou eu estiver olhando para o lado, para o outro monitor aqui, não se preocupem, eu estou acompanhando as 2 salas ao mesmo tempo, ok? Hoje, o eixo temático da sala é Práticas Dialógicas para o Ensino da Filosofia, no dia 26 de agosto, no período da tarde. Como que vai funcionar as apresentações? Vocês vão ter 20 minutos para apresentar o trabalho, para apresentar o que vocês prepararam, fazer a apresentação de slides. Quando der 15 minutos desses 20, eu vou abrir o microfone e eu vou falar 15 minutos. Vocês podem ir com calma, podem ir tranquilos, finalizarem a sua apresentação. Se vocês passarem desses 20 minutos, nós vamos começar a pegar um pouco do tempo das perguntas de vocês. Vocês vão ter 10 minutos para o tempo de perguntas. Se vocês utilizarem todos os 10 minutos do tempo de perguntas, além dos 20 minutos do tempo de apresentação, eu vou ter que interromper para que todo mundo possa apresentar, nós conseguimos terminar no horário tranquilamente. Ok? Alguma dúvida? Não, tudo bem. Ok. A apresentação ela vai estar sendo gravada. Se alguém não quiser ter a sua imagem exposta no YouTube, é só me comunicar que eu peço para o pessoal da edição cortar tranquilamente, não tem problema, por qualquer motivo que seja. Então, acho que já podemos começar. A primeira apresentação é do Jonatas Medeiros. Jonatas, quando se sentir confortável, se tiver slides, pode projetar seus slides. Perfeito, perfeito. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Todos conseguem ver? Sim. Ok, perfeito. Então, boa tarde. Chamo Jonatas. Sou professor de filosofia em escolas particulares, né? E hoje eu venho apresentar meu trabalho sobre metodologias ativas no ensino de filosofia, problematizações e perspectivas a partir de Paulo Freire. Paulo Freire é o meu filósofo aqui, base para fazer todo o meu trabalho. Bom, eu já me apresentei, sou Jonatas Medeiros Júnior, faço parte de 2 redes de escolas particulares grandes aqui em Brasília. Fiz meu mestrado, já defendi o mestrado mês passado, já enviei já para o meu orientador com todas as devidas correções. Então, o que eu quero apresentar aqui essa tarde é mais o resultado desse trabalho, mais as coisas que eu fui encontrando ao longo do mestrado e como isso enriqueceu a minha atuação em sala de aula e a percepção que eu tenho a respeito do ensino de filosofia a partir de algumas demandas que nós temos nas escolas particulares. É muito comum que nas escolas particulares, principalmente aqui em Brasília, a gente tenha uma obrigação de estarmos nos renovando diante das diferentes escolas que nos ofertam as candidaturas como professor, e normalmente nessas candidaturas nós somos obrigados a saber alguma coisa a respeito de metodologias ativas, seja ter uma pós-graduação na área, seja ter experiência já de muitas datas, de longas datas em metodologias ativas. E quando eu comecei a trabalhar como professor, vendo isso, eu fiz uma pós-graduação, essas pós-graduações de 6 meses à distância, para ver se eu conseguia competir entre os colegas que eram muito mais competentes do que eu dentro dessas escolas. E aí, fazendo essa pós-graduação, me veio um incômodo muito grande, que era tentar entender de onde estava vindo esse negócio chamado metodologias ativas. Porque, aparentemente, todo mundo falava, mas ninguém me dava exatamente as bases ou o histórico disso e por que isso era importante, e por que isso é uma demanda tão urgente para diferentes escolas no âmbito privado aqui em Brasília.
O meu trabalho ele se divide em 3 partes, e eu gostaria de passar por todas essas 3. A primeira é uma coisa que eu chamo de coincidência, que foi o primeiro capítulo da minha dissertação, que é apresentando como metodologias ativas, BNCC e a neoliberalização da educação brasileira são tudo farinha do mesmo saco, têm os mesmos objetivos, têm os mesmos pontos ali de contato, então metodologias ativas, da forma como é dado e da forma como é cobrado, não é um instrumento neutro onde as pessoas podem se apossar para aplicar seus conhecimentos ali em sala de aula. Na verdade, existe um objetivo, existe uma tendência filosófica e existe uma visão política que norteia esse tipo de aplicação, esse tipo de metodologia. O segundo capítulo da minha dissertação é voltado exclusivamente para Paulo Freire, para falar a respeito dele como um filósofo, para aceitá-lo como filósofo, para mostrar como ele tem um trabalho filosófico robusto e como pode ser utilizado essa base filosófica para utilizar a metodologia ativa, desde que nós tenhamos consciência de quais são as bases das metodologias ativas, tais como elas são ofertadas, e como a gente pode subverter isso aplicando as metodologias ativas, agora sendo reorientado pelo filósofo Paulo Freire. E, por fim, o meu último ponto é o meu produto pedagógico, que é uma reorientação das metodologias ativas a partir da gamificação. Claro que, apesar de eu estar falando no plural, eu foquei em uma metodologia ativa apenas, que é a gamificação, e mostrando como, ao alterar a base filosófica, a gente consegue criar caminhos possíveis para abordagens que sejam mais de projeção de mundo, de projeção de sociedade, abordagens que sejam muito mais voltadas para um desvelamento das estruturas que nós, no fim das contas, participamos e como nós podemos mudar essas estruturas. E aí, bom, iniciando aqui a exposição, na parte das coincidências, eu inicio explicando melhor o que é uma metodologia ativa, e eu me utilizo do livro da dupla Bassir-Morin, do livro intitulado Metodologias Ativas, talvez seja o livro que é mais utilizado em cursos de pós-graduação, mais utilizado em cursos que falam a respeito das metodologias ativas, e a definição que eles apresentam, né, que é uma prática, são práticas, as metodologias são práticas que incitam a curiosidade, propõem desafios e engajam estudantes em vivências de fazer algo e pensar sobre o fazer, propiciando-lhes trabalhar em colaboração e desenvolver a autonomia nas tomadas de decisões. Isso está no início do livro ali, a apresentação do que são metodologias ativas, e, querendo ou não, as metodologias ativas, elas acabam auxiliando em métodos de avaliação que sejam alternativos. E isso é muito bom, de verdade, principalmente para quem trabalha com filosofia e quer algumas percepções mais lúdicas, ou até mesmo quer fazer uma aula que acarrete muito mais do que simplesmente decorar conceitos. As metodologias ativas, elas são um grande auxílio para pessoas que querem fazer esse tipo de coisa dentro de sala de aula, e principalmente quem tem o suporte técnico para fazer esse tipo de coisa, né? No sentido de uma escola bem estruturada para aplicar esse tipo de metodologia. E aí é interessante que as metodologias ativas, elas são sempre vendidas como essa coisa de são métodos alternativos, são formas diferentes de lidar e que envolvem a vivência dos alunos no fazer algo e pensar sobre o fazer. Essas duas categorias, esses dois verbos, né, de fazer e pensar, são muito interligados a tudo que vai sendo falado, dito o que é metodologia ativa, né? A metodologia ativa como aquele que faz e como aquilo que pensa sobre aquilo que está sendo feito. E aí parece ser muito interessante, parece ser muito inovador. É claro que quando eu comecei o meu mestrado, eu queria mostrar como a filosofia já fazia isso há muito tempo, mas eu percebi que talvez o que eu precisasse fazer fosse um pouco mais pé no chão e talvez mais próximo da minha realidade. E aí, o que eu percebi? Eu percebi que dentro das metodologias ativas, principalmente dentro das bibliografias que nós temos, falta um lastro histórico.
falta falar de onde de fato veio a metodologia ativa e falta falar se há um ponto que a gente pode dizer que é o início das metodologias ativas. E uma coisa que eu encontrei nas minhas pesquisas é que boa parte dos livros e dos artigos internacionais e nacionais que referenciavam algum ponto de partida para as metodologias ativas, fala desse artigo aí, que é um trabalho dessa dupla do Bonwell e Wasson, que é sobre active learning, né, que é aprendizagem ativa. E aí, nesse texto deles, que normalmente é referenciado como o início das metodologias ativas, cita diretamente o John Doyle, que é um pedagogo pragmático, ele é um filósofo pragmático dos Estados Unidos, muito voltado para a ideia de democratização do conhecimento, interessantíssimo, inclusive, algo que o próprio Paulo Freire lia e já falou em algumas entrevistas, deixou claro em algumas obras, como ele se utiliza e se apropria do método de Doyle também. E só que há uma peculiaridade dentro desse artigo, que é uma citação indireta a Paulo Freire. E que citação indireta é essa? Na argumentação inicial ali de falar do porquê que as aprendizagens ativas são o futuro e por que deveriam ser melhor investidas dentro das escolas, fala-se que a aprendizagem ativa é baseada no método de Doyle, que é o learning by doing, ou seja, o aprender fazendo, que é algo que é extremamente repetido dentro das metodologias ativas, e fala indiretamente de Paulo Freire ao dizer que a metodologia de Doyle, ela combate a concepção bancária de educação. Isso me chamou muita atenção, porque eu percebi ali que a confusão entre John Doyle e Paulo Freire, que aparece em diferentes livros de metodologias ativas, de colocar os dois juntos como se os dois estivessem apresentando a mesma coisa como educação, começa da sua raiz, onde você tem o John Doyle sendo citado diretamente como uma base filosófica e pedagógica para as metodologias ativas, e indiretamente falando de um conceito que só aparece em Paulo Freire, que é a educação bancária. E aí, pegando um estudioso da filosofia da educação, chamado Lucchesi, ele vai falar sobre como existem correntes pedagógicas e filosóficas que elas são incompatíveis, que elas têm objetivos distintos. E a corrente pedagógica que Lucchesi vai falar que John Doyle participa, e que a escola novista participa, e que o método da escola nova se utiliza muito, é uma corrente que ele chama de liberal renovada progressivista. Liberal porque é conservadora, renovada porque é uma nova roupagem, e progressivista porque ela acompanha a mudança da sociedade. É algo que Anísio Teixeira deixa registrado nos seus escritos, e Lucchesi se apropria disso para falar esse tipo de tendência pedagógica progressivista, acompanha a evolução da sociedade, digamos assim. Já quando a gente fala de Paulo Freire, a gente fala de uma tendência pedagógica transformadora progressista. E aí, o que há de tão diferente entre essas duas correntes? É que a liberal renovada progressivista, ela acompanha a sociedade. Ainda que ela gere alguma crítica a respeito da sociedade que a gente vive, ela não tem interesse algum em mudar a sociedade onde a gente vive. Então, não há uma perspectiva de transformação social. Na verdade, é uma ênfase muito grande na individualidade do aluno, e essa individualidade é que norteia o processo pedagógico. Já na educação transformadora progressista, que é a que Lucchesi vai vincular Paulo Freire, a palavra-chave, o termo-chave que nós temos é a transformação social. É um projeto de sociedade. Enquanto na liberal renovada progressivista a gente tem algo que a gente pode chamar de projeto de vida, porque é individual, na transformadora progressista, que é a de Paulo Freire, você tem um projeto de sociedade. Ou seja, você tem uma intenção de mudar a sociedade da forma como ela está. Você não só formula a crítica, mas você busca meios de inventar novas formas de transformar a sociedade. Algo que Paulo Freire chamaria de inédito viável. Algo que ainda não existe, mas que é totalmente capaz de ser tanto implementado quanto existir para transformar a sociedade como está. Bom, nisso, o que a gente vê de coincidência, né, entre as metodologias ativas, a BNCC e a forma como é apresentada essas metodologias ativas? Há um vínculo entre a BNCC, entre as metodologias ativas, a partir dessa pedagogia pragmática do saber fazer. E, mais do que isso, do aprender fazendo. Na BNCC, bem no início ali, nas estruturas pedagógicas, ela vai dizer que competência é, sobretudo, saber fazer.
é, acima de todas as coisas, o você aprender a colocar a mão na massa. E isso parece ser muito progressista, digamos assim, isso parece ser muito transformador. Só que o objetivo da BNCC não é fazer com que a gente tenha uma perspectiva crítica de transformação da sociedade, mas é que a gente tenha uma perspectiva crítica de adaptação à sociedade, tal como as metodologias ativas são apresentadas e tal como Christian Laval vai apresentar a partir da sua análise ali do contexto pedagógico educacional da França, utilizando o método materialista dialético, de como a escola vai passando por um processo de neoliberalização nesse aspecto de adaptar o sujeito ao mercado de trabalho que está aí, que é um mercado flexível, um mercado que tem que desenvolver competências, mas que nada é muito claro o suficiente, onde o patrão não é uma pessoa acessível, onde há todo um conjunto de coisas aí que fazem com que, no fim das contas, a gente se adapte a esse tipo de situação no aprender fazendo. A gente não, como é que eu posso dizer? A gente não amadurece a nossa visão crítica ou a nossa percepção, inclusive teórica da realidade, para tentar montar uma sociedade possível. A gente simplesmente aprende a fazer aquilo que sempre já está sendo feito. E aí, por isso que eu chamei de coincidência, apesar de ser uma grande ironia, de que metodologias ativas, BNCC, e a forma como isso é aplicado é muito semelhante ao processo de neoliberalização, aquilo que Christian Laval aponta, e é o processo que a gente está passando através desses anos aí com esses tipos de políticas educacionais. E aí, vamos para o segundo capítulo da minha dissertação, que é uma apresentação de Paulo Freire como filósofo. Paulo Freire é o cara que vai nortear não só essa crítica a qual eu me baseio para falar a respeito de estamos talvez utilizando as metodologias ativas, falando que Paulo Freire é a favor disso, sem, no fim das contas, perceber o que Paulo Freire constrói para se utilizar do que a gente pode chamar de educação problematizadora ou de educação através de problemas. E aí eu entendi, através do próprio Paulo Freire, que não era alguém que eu lia e não era alguém que me interessava muito, mas eu entendi que ele tinha muito a contribuir de um ponto de vista filosófico mesmo. Um dos livros que está sendo projetado aí é do Walter Cohen, chamado Paulo Freire Mais do que Nunca. E ele faz essa biografia filosófica para apresentar esse Paulo Freire, que às vezes é rejeitado dentro do próprio país, mas que em diferentes lugares do mundo já é aceito como filósofo. Ele não é visto só como um educador ou como pedagogo, ou como aquele que vai ser visto como uma grande piada dentro da sala dos professores para falar a respeito de, será que você nunca ouviu falar do Paulo Freire e está expulsando aluno de sala de aula? Ou qualquer outra coisa assim. Na verdade, ele vai tratar o Paulo Freire como um filósofo. E ele vai mostrar que a filosofia de Paulo Freire ela tem a ver com prática, ou seja, ele quer transformar a realidade tal como Marx queria fazer isso, da mesma forma que tem a ver com uma estética existencial, através do cristianismo que Paulo Freire seguia, ele entende que ele deveria não só seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, mas tentar utilizar-se da filosofia que ele aprendia como uma forma de praticar a obra redentora de Jesus Cristo, que é algo muito semelhante, e Walter Cohen vai colocar aqui, à proposta de Sócrates. Não que Sócrates seguisse Jesus Cristo, mas Sócrates tinha uma proposta religiosa para aplicar sua filosofia em Atenas. Da mesma forma que há um arcabouço teórico em Paulo Freire que é grandioso, que vai do existencialismo até o marxismo, mas que ele nunca se vincula a nada. Na verdade, o grande ponto de partida de Paulo Freire é o próprio cristianismo, e ele vai agregando visões existenciais, visões marxistas, e vai criando um outro tipo de visão na América Latina de uma filosofia que seja vinculada a transformações da realidade. 15 minutos? 15 minutos. E aí a gente tem um pouco essa proposta aqui de uma demonstração de um Paulo Freire que não é só alguém que está pensando sobre educação, mas é alguém que está praticando a educação e está fazendo isso de uma maneira reflexiva e totalmente voltada para uma ideia de que ele estava sempre se reestruturando. Um dos livros que está projetado aí é Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, que ela fala a respeito de um encontro que ela teve com Paulo Freire, é um encontro até um tanto místico, que ela fala que parece um homem santo e outras coisas assim, só que há algo de interessante no relato dela do encontro com Paulo Freire, é que
ela tinha uma profunda admiração por Paulo Freire, ao ponto de que os escritos de Paulo Freire faziam ela se sentir muito mais próximas do feminismo do que as feministas brancas que ela lia nos Estados Unidos na época em que ela leu A Pedagogia da Autonomia e Educação como Prática da Liberdade. E aí ela vai dizer que, mesmo lendo Paulo Freire, ela tinha várias críticas. E ela, no encontro que ela teve, que foi uma palestra que aconteceu na universidade onde ela era uma graduanda, se não me engano, ou se ela era professora, eu não estou lembrado bem, mas nessa universidade ela participou dessa palestra e fez críticas a Paulo Freire a respeito do seu machismo, a respeito de uma escrita que é muito voltada para o masculino e que esquece muito o feminino. E é interessante como ela coloca que Paulo Freire, ao escutar essa crítica, ele não rejeita, ele não tenta criar meios de falar e de fazer malabarismos ali para mostrar para ela, não, no fim das contas, nada a ver isso que você está me mostrando, mas que ele aceita essa crítica e que as próximas publicações que Paulo Freire faz são publicações em que ele tem um profundo cuidado de incluir a ideia do feminino também ali dentro. E ela diz que Paulo Freire não deixa de ser, ou não deixa de andar com um certo machismo, mas ele é um desses caras que escuta, reflete e tenta botar em prática aquilo que ele entendeu. Então é uma filosofia que é prática, é uma filosofia do dia a dia, é uma filosofia que a gente poderia chamar de filosofia de vida. Bom, o que eu entendi ali ao ler Paulo Freire é que ele tem alguns conceitos que deveriam ser melhor implementados na hora de fazer uma prática em sala de aula. Ele tem um conceito de criticidade, onde há uma capacidade aqui, ou uma das definições que é encontradas nas obras de Paulo Freire, que é a capacidade de refletir sobre a realidade na qual se está inserido, possibilitando a constatação, o conhecimento e a intervenção para transformá-lo. Então, a ideia de crítica em Paulo Freire sempre é uma crítica que tem um objetivo de transformação. E não só a crítica pela crítica, ou a crítica de discussão de sala de aula, mas é uma crítica para entender de onde está vindo uma dor e de como nós podemos resolver esse problema. E isso é instalado a partir de um diálogo, que é um processo dialético problematizador, ou seja, sempre andando em contradição e sempre problematizando o que está sendo apresentado, e a partir desse diálogo, verificar um processo de autonomia, que talvez seja um dos conceitos de Paulo Freire mais paradoxais, porque a ideia de autonomia em Paulo Freire é que nós nos reconhecemos dependentes uns dos outros, e ao nos reconhecermos dependentes uns dos outros, mais nós fortalecemos a nossa própria identidade e a nossa própria autonomia e própria responsabilidade diante do mundo. E aí, por isso que há uma ruptura tão grande entre o que a metodologia ativa apresenta e aquilo que Paulo Freire apresenta, porque a metodologia ativa ela é extremamente individualista. Ela tem uma noção de projeto de vida, ela tem uma noção de projeto do aluno, enquanto a pedagogia de Paulo Freire, ela tem como perspectiva um projeto de sociedade que se entende enquanto sociedade e que tem um processo histórico muito consciente de si. E se esse é o processo histórico consciente de si, entender que nós estamos inseridos em uma sociedade, e nessa sociedade existe uma história, eu quis aplicar esse tipo de fundamento, esse tipo de filosofia em um jogo de RPG. O RPG, utilizando ali a ideia de que o RPG ele é uma produção narrativa, essas narrativas abrem diálogo para as pessoas que estão envolvidas ali. Ao abrir diálogo, a gente tem não só uma fundamentação teórica, a gente não tem só uma gamificação, a gente tem um processo de libertação dos alunos que estão ali presentes, no sentido de que eles, ao assumirem um papel dentro do jogo de RPG, eles não precisam falar que os argumentos que eles estão utilizando são coisas que eles realmente pensam da realidade, mas eles, ao colocar o personagem, eles podem externalizar os argumentos que eles têm, disfarçando ali, falando, não, é o personagem que está falando, e ao disfarçar eu consegui entender exatamente o que aquele aluno está vendo da realidade e como ele percebe essa realidade. Imagino que... Quanto tempo eu tenho mais? Tem mais 10. Ah, mais 10, perfeito. Pensei que eu tinha menos tempo. Então, só voltar um pouquinho aqui. Só ele está consumindo o tempo das perguntas agora, tá? Ah, tá, perfeito. Então, vou encerrar isso aqui. Então, a prática do RPG, a partir de uma base Paulo Freireana, não é só analisar o aluno enquanto a produção dele sozinho, mas o RPG permitia que eu utilizasse aquilo que eu estava ensinando em sala de aula para que o aluno se apropriasse daqueles conceitos, se apropriasse daqueles argumentos e se utilizasse no jogo desses argumentos, e ao se utilizar, ele construísse uma perspectiva de grupo,
porque o RPG não é um jogo individual, ele é um jogo que constrói uma história a partir das decisões que o grupo toma. E isso fazia com que os alunos tivessem uma consciência política e filosófica muito mais ampla do que eu conseguiria simplesmente expondo ali as minhas ideias e até mesmo expondo questões que poderiam me prejudicar enquanto funcionário de uma empresa, que seria a escola particular. Pois bem, o restante eu deixo para as perguntas. Agradeço muito, muito obrigado. Mas... Tobias, como a gente tinha falado antes da chegada dos colegas, vamos fazer assim. Primeiro, vamos ouvir a primeira parte das comunicações, né? Os colegas que ainda estão na fila, né? Aí a gente dá uma pausa quando o terceiro terminar de apresentar, até para que a gente possa depois, a segunda metade, a gente tenha outras comunicações e também outra possibilidade de perguntas, tá? Depois de mais aqui apresentarem, tá certo? Então, acho que segue a sequência aí do roteiro. Tranquilo. Então, o próximo seria Jussier da Silva. Tá mutado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Você está dando bastante eco. Só um minutinho. Agora foi normal. Melhorou? Aí, foi. Oi. Melhorou? Agora foi. Desculpa aí. Imagina, não tem problema. Sou o professor Jussier. Oi. Estão conseguindo me ouvir? Ouvi sim, tudo certo. Tá, obrigado. Eu sou o professor Jussier, atualmente mestrando do Prof. Filo, da Universidade Federal do Maranhão. Também sou professor da rede pública estadual e na cidade de Imperatriz, do Maranhão. Bom, eu vou aqui expor as ideias, eu tenho um pouquinho de dificuldade com relação a falar, mas eu coloquei tudo no slide, a nossa apresentação aqui. Então, deixa eu só tentar compartilhar com vocês aqui. Só um minutinho. Sim. Tá dando para acompanhar, pessoal? Porque eu estou sem a Tá tela de... aparecendo uma página do Google agora. Tu tá com a apresentação aberta aí? Sim. Tenta parar de apresentar e colocar para apresentar a página da apresentação mesmo, assim, a tela cheia dela. Porque o Google faz isso, às vezes ele compartilha a tua página em específico, ao invés de compartilhar a tela.
Vem cá, Thiago, rapidinho. Não foi ainda? Ele ainda conseguiu, tá mudo, José. Você desligou o microfone sem querer. Peraí, só um minutinho aqui, só um minutinho, porque travou aqui, mas já que eu retomo. Vai. Esqueci. Não, Quem sabe, José, tu me envia os teus slides por e-mail e eu projeto eles aqui. Aí tu vai falando por cima, quando tu quiser que eu passe, eu só coloco pro lado. Aí nós podemos. Ah, agora apareceu. Se tu estiver falando, tu tá mutado. vai ficar sempre desse tamanho, né? Agora tá aparecendo a tela do PowerPoint, mas se tu quiser apresentar, tu pode ir ali em apresentação de slides ali em cima. No menuzinho ali em cima. Opa. Acho que ele acabou clicando para fechar o navegador dele. Aí. José? Eu vou pedir para adiantar um pouquinho aí, por favor, porque eu acho que deu um probleminha aqui, aí eu vou Ok. retomar. Eu vou enviar meu e-mail aqui no chat. Isso, Se tu quiser me enviar, então aí nós fazemos aquele esquema que eu tinha dito. tudo bem, eu agradeço. Aqui. Então, enquanto isso, Rodrigo Vieira, Boa tarde a todos, está dando para ouvir minha voz? tranquilo. Tá. Então tá, eu vou tentar projetar aqui a minha apresentação. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, tá aparecendo o PowerPoint agora. Aí, Tá. perfeito. Tá, eu não estou vendo mais vocês aí, estou só com a minha apresentação na minha frente, então. Então tá, pessoal, boa tarde, eu me chamo Rodrigo, eu atuo na rede municipal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O que eu vou apresentar para vocês hoje, então, é o meu projeto de mestrado, né? Eu estou no meu primeiro ano de mestrado, e eu quero deixar claro que esse trabalho ele ainda está em construção, né? Eu não tenho resultados para apresentar para vocês aqui ainda, mas eu vou tentar dar um panorama geral quais serão as metas, né? E como vai ser como vai ser praticado, né, o meu trabalho. O meu projeto ele se chama o Desafio Filosófico de Desenvolver a Consciência Democrática no Ensino Fundamental, anos finais.
né? Antes de mais nada, eu só queria falar para vocês que eu comecei a atuar faz um pouquinho mais de um ano como professor aqui em Porto Alegre. A minha escola, a escola em que eu atuo, ela foi atingida pela enchente, que ficou bastante conhecida no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul no ano passado, né? Eu comecei a dar aula depois de ter ocorrido a enchente. No período do ano passado, a gente ficou dando aula em locais improvisados, né, pela prefeitura. E nesse ano de 2025 que eu comecei, de fato, a atuar no espaço físico da escola, né, como professor de filosofia. E só para dar um pouquinho da realidade, né, em que eu estou inserido aqui. E, bom, indo em frente, então, a questão da democracia, eu acho que ela é cada vez mais fundamental de ser trabalhado em uma aula de filosofia, porque a sociedade em que a gente vive nesse momento, ela vem passando por um período bastante complicado, né, de ataques, né, a democracia, o que significa democracia, né, e passei aqui sem querer. E essa ideia de que passa que foi a minha ideia para só vou tomar uma aguinha só um pouquinho. Para trabalhar sobre democracia e conscientizar, né, essa juventude do ensino fundamental sobre a democracia, devido a esse período tão conturbado que a gente está vivendo, seja política, seja socialmente, em que as pessoas já não demonstram assim um empenho em participar das questões democráticas. Elas não vê mais uma possibilidade de mudança na sociedade, né? Eu vou apresentar, assim, de forma geral, as justificativas os objetivos, a metodologia que eu pretendo empregar e as principais referências bibliográficas, né? Só esse sumário básico aqui para vocês visualizarem, que eu vou passar por eles, né? Então, quanto às justificativas do trabalho, né? Esse trabalho ele surge em resposta, né, a esses acenos autoritários que a nossa sociedade vem passando, né? Especificamente a nossa profissão, né, de filosofia, ela vem sendo atacada, né? Aqui no município, aqui em Porto Alegre mesmo, a filosofia, o município aqui, historicamente, ele ministra a disciplina de filosofia desde o ensino fundamental, né? Ensino fundamental até o médio. E ela só está presente aqui ainda porque devido à luta dos professores, porque em 2021 ela já estava, as últimas administrações da prefeitura estavam com a ideia de tirá-la, né? Tentaram removê-la e devido à luta dos professores ela permanece ainda no ensino fundamental. Então, esses ataques que a própria democracia brasileira vem sofrendo, principalmente que a gente vê na internet, né, e as questões políticas também, isso se traduz também nesses ataques à nossa própria disciplina de filosofia, né. Um outro fator importante é que a filosofia ela não está presente, né, na BNCC,
né? Ela não é contemplada na BNCC, no ensino fundamental, enquanto que o ensino religioso é, né? Eu acredito que por mais que tenha profissionais que defendem de forma geral a BNCC, eu acho que essa característica de reintroduzir, né, em um documento da base comum curricular do Brasil, uma disciplina como religião é um retrocesso bastante flagrante. Seguindo em frente, então. Então, para se contrapor essa realidade, né, esse projeto se propõe uma defesa da educação progressista, né? Essa educação progressista pautada na noção de educar para a democracia e a autonomia do estudante, entendendo a escola como um laboratório para a construção de uma sociedade democrática. Os autores que irão embasar esse trabalho são o John Dewey, Anísio Teixeira e Paulo Freire. Por mais que pese alguma contraposição, né, entre esses autores, eu acredito que é bastante possível pegar as características mais voltadas para a prática da democracia em sala de aula e da questão da educação progressista. Eu acho que eles têm muitos pontos em comum, né? Muito mais pontos em comum do que pontos em desacordo, né? Então, os principais objetivos desse trabalho é a conscientização da importância da democracia para os estudantes, a construção de uma comunidade investigativa democrática em sala de aula, trabalhar as habilidades de argumentação, pensamento crítico e diálogo construtivo entre estudantes, e, por fim, exercitar a democracia na prática, né, nos canais apropriados da comunidade escolar, como o Grêmio Estudantil e o Conselho Escolar. A escola em que eu trabalho, ela ainda não possui um Grêmio Estudantil, né, e isso é algo bastante significativo, né, é bastante importante que os alunos eles tenham essa, além de aprender sobre democracia, é fundamental que eles saibam como participar, né, na nossa sociedade, com todos os problemas que elas têm, ainda existem canais, né, de participação, e levando essa questão para a realidade dos estudantes, a participação na escola, na comunidade escolar, né, seja no conselho escolar e principalmente no Grêmio Estudantil. Eu não sei se a minha meta é um pouquinho otimista demais, né, querer que os alunos consigam, nessa sequência didática que eu pretendo fazer, que eles consigam construir um Grêmio Estudantil e não só aprender sobre democracia, mas praticar a democracia, né, e conseguir realizar o intento de construir um Grêmio Estudantil na escola. Bom, a metodologia que eu vou empregar, de forma bem geral para apresentar para vocês, eu dividi ela em 3 momentos, né? No primeiro momento seria uma parte mais conceitual, de passar para eles em aulas expositivas dialogadas a questão do conceito de democracia e o pensamento crítico, né? Utilizando bastante a questão do Paulo Freire, né? De uma pedagogia da autonomia, e tentar, nessa fase, fazer com que eles despertar o interesse deles nessa questão da participação democrática, do pensamento crítico, da autonomia deles como estudantes, como indivíduos, como cidadãos, né? E na segunda fase seria a fase de uma investigação um pouco mais direta, né, desses canais dos canais de participação
que eles têm na escola, né, o Grêmio Estudantil, os conselhos escolares, e todos os mecanismos que eles possuem, né, talvez até muitas vezes não saibam que possuem, de participar sobre as decisões da comunidade escolar. E essa fase eu pretendo que eles comecem a trabalhar de forma mais conjunta, né, em grupo, e começar para que a gente possa entrar na terceira fase, que é a fase da prática em si, que seria o momento em que eles partiriam para a fundação de um Grêmio Estudantil, né? Esse Grêmio que fosse atuante, consciente das demandas escolares. É uma meta um pouco, vamos dizer assim, um pouco bastante otimista, né, para que eles alcancem, né? Mas eu acredito que despertando neles essa consciência, né, o objetivo aqui dessa metodologia é partir de uma parte mais teórica, culminando em uma parte mais prática, né, em uma parte prática que eles consigam exercitar os conceitos que eles aprenderam, que eles consigam inserir esses conceitos na sua própria realidade. Não falei, mas na primeira fase é interessante também, além da questão conceitual, que uma parte histórica também, né, do desenvolvimento desse sistema da democracia desde lá na Grécia Antiga até os dias de hoje, né, as diferenças e todas as dificuldades, né, que os sistemas democráticos tiveram ao longo da história da humanidade. Isso, só para frisar um pouquinho mais na primeira parte que eu não falei. A análise dos dados, dos resultados, eu penso que eu devo partir de uma análise qualitativa, apenas qualitativa, no sentido de conseguir captar neles a evolução do conceito, né? E para isso vai ser utilizado as próprias avaliações, né, dos estudantes. Elas vão ser as fontes, né, desses dados, para que eu consiga fazer essa análise, né, do quanto evoluiu o conceito para cada um deles, no início, no desenvolvimento e no término da sequência didática, né, no momento em que eles já tiverem passado desde o momento mais teórico para o final, para o momento que eles partirem para a fase mais prática, do quanto que mudou para eles o conceito, o quanto eles conseguiram incorporar isso no nível, na consciência deles, né? Então a metodologia vai ser uma análise qualitativa. Bom, então, indo para o final aqui, só para dar um panorama geral para vocês, eu coloquei aqui como referência, né, as principais obras, né, que vão nortear o trabalho, que é Democracia e Educação, do John Dewey, Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, e Pequena Introdução à Filosofia da Educação, do Anísio Teixeira. Não sei se eu passei um pouquinho rápido, mas estou chegando aqui ao final da minha apresentação. Eu não sei se ficou muito atropelado, se deu para entender o trabalho. Eu vou parar aqui a apresentação. Eu pergunto se as perguntas é só no final ou já é na sequência da apresentação? O senhor prefere passar mais uma, professor, ou fazemos as perguntas agora? Deixa eu ver a apresentação do Jaciel, e aí depois a gente vai para iniciar as perguntas, esse primeiro bloco dos 3. Tranquilo, então. Eu vou compartilhar aqui a apresentação dele, aí se o senhor quiser, José, me falar, tipo, pode passar agora, eu passo aqui,
vou acompanhando daí. Obrigado. Obrigado, e desde já peço desculpas aí pela... Aqui, está conseguindo ver? Sim, sim, tá ótimo, obrigado. Desde já eu peço novamente desculpa pelo ocorrido, porque realmente foi um probleminha que eu tive aqui, mas ainda bem que o Tobias aí sugeriu para enviar. O trabalho, meu trabalho, na verdade, consiste em apresentar apenas o capítulo da minha dissertação, qual eu já estou na fase da escrita, né? Cujo título está aí, que é o Ensino de Filosofia na Perspectiva da Emancipação Intelectual, em Jacques Rancière, uma experiência com alunos e alunas do Centro de Ensino Bela Ifigênia, em Imperatriz, Maranhão. Pode passar para a próxima. De forma resumida, eu coloquei aqui a introdução, cujo capítulo ele relaciona o ensino de filosofia no novo ensino médio, uma obra do mestre ignorante, 5 lições para a emancipação intelectual, do filósofo Jacques Rancière. Traz uma análise do percurso da normatização da lei, que é 13.415/2017, até a sua revogação pelo decreto, ou melhor, pelo preceito de número 14.640/2023. Traça um recorte entre a Lei 10.639/2003, dialogando com o pensamento de Sueli Carneiro, Paulo Freire, para pensar uma educação filosófica antirracista e emancipatória. Por gentileza. O tópico, o qual eu faço a descrição, traz como tema o ensino de filosofia e o novo ensino médio, um diálogo com o mestre e o ignorante. Neste capítulo, delineia-se 2 pontos centrais da pesquisa, podendo ser compreendidos da seguinte forma. O primeiro ponto refere-se à análise da Lei 13.415/2017, que trouxe mudanças impositivas à disciplina e sua revogação pela Lei 14.640/2023. O segundo ponto dialoga com a proposta da obra, O Mestre Ignorante e o Novo Ensino Médio, faz a leitura a partir da Lei número 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Neste primeiro momento, com a aprovação da lei, de número 13.415/2017, constatou-se uma série de problemas, sendo elencados aqui alguns destes, como o primeiro, a disciplina de filosofia foi inserida no rol das ciências humanas e sociais aplicadas. O segundo ponto, gerou um desvio na atuação docente ao afastar professores de suas áreas específicas de formação. Terceiro ponto, excluiu do contato com a disciplina os estudantes que não optaram por esse itinerário formativo. E, por último ponto, aqui elencado, provocou um esvaziamento e empobrecimento do ensino filosófico no contexto escolar. Além disso, houve uma diminuição da carga horária e fragmentação dos conteúdos de filosofia. Neste sentido, o novo ensino médio, instituído pela Lei
13.415/2017, reorganizou a educação básica com foco no mercado de trabalho, ampliando a carga horária de português e matemática, e reduzindo a de filosofia e outras disciplinas, conforme previsto no artigo 35, parágrafo 3º da lei, descrito da seguinte forma: o ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurada às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Gomes de Paula Rodrigues, 2023, destacam que houve uma urgência para a publicação da medida provisória, como pano de fundo, eximir a participação de instituições e das classes representativas, conforme descreve os autores. Convém lembrar que a reforma do ensino médio foi originada da medida provisória 746/2016, constituindo-se, desta forma, em uma ação de caráter arbitrário, não levando em consideração a voz das entidades representativas da educação. Desta forma, em contraposição ao projeto de lei, ou melhor dizendo, desta forma, em contraposição, o projeto de lei de número 5.230/2023, apoiados por movimentos sociais, buscou revogar a lei 13.415/2017, criticando-a por promover um ensino fragmentado, elitista e excludente, defendendo um ensino médio pautado em equidade, inclusão e justiça social. Com a promulgação da lei número 13.945/2024, o MEC reestruturou a Política Nacional de Ensino Médio, alterando a LDB e revogando parcialmente a reforma anterior, MEC 2024. Nesse terceiro ponto, e aqui a gente coloca em questão, né, a temática, o diálogo com o mestre ignorante, o novo ensino médio, leituras a partir da Lei 10.639/2003, onde aqui eu coloco o segundo ponto, né, lá qual eu distribuí, que é justamente o capítulo onde ele faz um diálogo com o mestre ignorante de Rancière e o novo ensino médio, a partir da Lei 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino de filosofia e cultura africana e afro-brasileira. Reflete sobre a igualdade de inteligências para pensar em um ensino de filosofia que promova a emancipação intelectual e uma educação antirracista. No entanto, no documento da BNCC, que rege o novo ensino médio, menciona-se a valorização da diversidade, especialmente no âmbito das ciências humanas e sociais aplicadas, conforme disposto no próprio documento da BNCC, descrito da seguinte forma: exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, como acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidade, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Farias, 2024, observa que conceitos fundamentais como racismo e antirracismo estão ausentes. Em suas palavras, a expressão preconceito de toda natureza, colocada como algo a ser enfrentado, não é especificada, e as ações para este enfrentamento se limitam à construção de uma ética individual.
Reforça Farias, 2024, embora as regulamentações legais sobre a diversidade cultural representem avanços impulsionados por movimentos sociais, também pode funcionar como estratégias estatais para mascarar a permanência das desigualdades estruturais. Pensar em uma pedagogia filosófica orientada pela emancipação intelectual implica recordar que, em sua obra Jacques Rancière, 2023, propõe uma ruptura com a lógica da explicação que gera desigualdade intelectual e social, conforme como o filósofo afirma. A lógica da escola republicana de promoção da verdade pela distribuição do universal do saber faz-se sempre ela própria, prisioneira do paradigma pedagógico que reconstitui indefinidamente a desigualdade que pretende suprimir. Destaca-se nesse pensamento do autor a necessidade de um exame aprofundado sobre o papel da escola enquanto instituição que reproduz desigualdades intelectuais e, por conseguinte, desigualdades sociais. Por gentileza. Pode passar. E dispositivo de racialidade, acho que está faltando um pedacinho, né? Que foi, não? Deixa eu ver. Sim, para tanto sobre Isso? Para tanto sobre essa ótica, o capítulo traça um diálogo entre o mestre ignorante Jacques Rancière e o pensamento de Sueli Carneiro expresso em sua obra Dispositivo de Racialidade, 2023. Nesta, a autora oferece fundamentos cruciais para repensar práticas pedagógicas comprometidas com o ensino de filosofia antirracista e emancipador. Esta obra, né, que é o Dispositivo de Racialidade, no tópico intitulado Emancipação para Todos, a autora inicia sua reflexão a partir do lugar da mulher escravizada, como ela define o lugar dos excluídos da república. Na visão da autora, trata-se daqueles que, na condição de não cidadão, foram historicamente privados de direitos fundamentais, como o acesso à educação. Ok? De forma convergente, Paulo Freire enfatiza a pedagogia da autonomia, que ensinar exige o respeito à autonomia do educando e a rejeição de qualquer prática que produz o autoritarismo e a negação da curiosidade. Nas palavras de Freire, condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Só assim podemos falar realmente de saber ensinado, em que o objeto ensinado é aprendido em sua razão de ser, e, portanto, aprendido pelos educandos. Portanto, para Freire, o aluno deve ser protagonista do próprio aprendizado, vivenciar o processo, desenvolver a autonomia e, com isso, pensar criticamente a realidade que o cerca. Para ele, ensinar não é transmitir conhecimento, é algo que deve ser compreendido e vivido tanto pelo professor quanto pelos alunos, envolvendo dimensões ontológicas, políticas, éticas, epistemológicas e pedagógicas. Então, o capítulo, ele destaca a importância
de um ensino de filosofia baseado na igualdade das inteligências, formando sujeitos livres de preconceitos, analisa a Lei 13.415/2017 e o projeto de lei de número 5.230/2023, que, apoiados por movimentos sociais, propõe a sua revogação para um ensino médio pautado na equidade, inclusão e justiça social, com base na Lei número 10.639/2023, e nos pensamentos de Sueli Carneiro e Paulo Freire, defende uma educação antirracista e emancipatória, mostrando a filosofia como um instrumento para combater desigualdades e fortalecer a escola como um espaço de liberdade e autonomia. 15 minutos. Ok. Bom, então, o projeto foi praticamente, eu apresentei aqui, né, de certa forma, eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer a apresentação sem colocar nos slides as minhas ideias, eu acho interessante, mas aqui o projeto ele nasce basicamente dentro dessa dimensão de tentar entender essa questão da racialidade, da própria identidade do aluno na escola, e de que forma a filosofia, né, a disciplina de filosofia, ela pode trabalhar essas questões, sobretudo, que eu tenho observado, com minha experiência como professor, que os próprios conteúdos que nós temos, pouco se trata sobre essas questões da identidade de gênero, da questão da racialidade. Observando alguns materiais, a gente percebe que são pouquíssimo, ou melhor, quase não se tem uma referência em conteúdos que traz essa discussão, que trata dessa discussão. Então, basicamente, eu pego aí o pensamento de Rancière, com essa ideia da autonomia, né, intelectual, da igualdade de inteligência, e faço esse recorte para o pensamento de Sueli Carneiro. E aí também fundamento um pouquinho, apresentando a ideia de Paulo Freire, dentro dessa dimensão da questão da autonomia do estudante, que eu vejo de uma forma muito parecida o pensamento do autor de Paulo Freire com o Rancière, quando ele apresenta justamente nessa obra através do Jacques Cousteau, que é essa questão da igualdade de inteligência. Então, eu finalizo aqui a minha apresentação. Já posso falar, Tobias? Pode sim, pode sim. Acho que já podemos começar as perguntas, então. Tá, beleza, então. Beleza. Bom, gente, boa tarde a todos, né, e também aos colegas aqui que estão assistindo, né, estou vendo aqui duas mulheres aqui também assistindo essa live aqui. Eu sou o professor José Aldo Camussa, de Araújo Neto, sou professor do núcleo do Profifilo do IF Sertão Pernambucano, campus Petrolina, zona rural, onde é vinculado o programa, e a gente vai aqui começar as nossas análises e considerações dos três que acabaram de apresentar na sequência, né? O Jonatas Medeiros, o Rodrigo Vieira e o Jussier Carvalho, né? Pelo que seguiu aqui a sequência, né? Bom, antes de tudo, parabéns por vocês terem se apresentado nas suas comunicações. De fato, não só o nervosismo, mas também esses problemas operacionais acaba prejudicando um pouco, não só a apresentação, mas também, né, o ritmo da cadência da fala de alguns aqui, e acho que é importante ficar aqui registrado para aqueles que apresentam o virtual, que aparece sempre essa dificuldade de tecnologia no início, né? Mesmo sendo remoto, à distância, mas
aparecem os contratempos. É importante sempre você testar antes o slide para não dar essas zebras de qualquer evento online, né? Bom, de qualquer forma, eu queria aqui fazer umas considerações iniciais com o Jonatas Medeiros, pelo que entendi, é da UNB, a UNB, né, Jonatas, que você foi formado, né? Terminou agora recente o mestrado. Isso mesmo. Isso? Beleza, Uhum. beleza. E também, pelo que eu entendi, e aí você pode discorrer melhor, eu entendi que você faz uma crítica a esse processo de metodologias ativas, que, como você disse bem, ela é muito propagado e difundido por esses especialistas em educação, dizendo que desenvolve a proatividade do estudante, mas no lugar disso está gerando, pelo que eu entendi na sua fala, competitividade, individualismo e uma certa, vamos dizer assim, falta da empatia com o outro, ou a falta da necessidade de ver o seu colega de sala como companheiro da realização do trabalho, mas não como competidor ou aquele que vai prejudicar na sua nota, né? Então, pelo que eu entendi, seria essa crítica que você aponta, e você cita Bell Brooks, né, na sua fala, né, na sua apresentação, e não sei se seria pertinente eu dar esse comentário, mas é interessante que, caso você pretenda fazer um doutorado profissional na área, existe notícias, né, de que um doutorado profissional em filosofia, o Profilo, um doutorado, modalidade de doutorado, vai sair logo. Se você for um dia tentar um doutorado, o pensamento feminista de Paulo Freire, com essa discussão com Bell Brooks, daria um belo de um pano de discussão, né? Daria um belo pano para a manga de interlocução, já que, primeiro, é um tema pouco explorado em Paulo Freire, para início de conversa, e segundo, se ele admitiu que ele precisava incluir o papel da mulher nesse processo de interação educacional, já que ele fala tanto de vivências, práticas educacionais, fala da vivência da pessoa, e você cita o Walter Corran também na sua fala. Recentemente, o Walter Corran lançou um documentário falando sobre a visita dele às 9 cidades do estado do Nordeste, né? Ele lançou um documentário recente aqui, vizinho, aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, 2 semanas atrás, e ele deve estar percorrendo aí pelo país para lançar esse filme, esse documentário. Então, ele utilizava das experiências de Paulo Freire, né, para, de fato, a partir de comunidades mais distantes das cidades, né, dos grandes centros, pensar essa ideia do pensar agindo, mas a partir da realidade da pessoa, né, a partir da realidade do mundo social de vida da pessoa. Então, de fato, daria uma bela de uma sugestão, eficaz sugestão de pesquisa para um doutorado, essa diálogo de Bell Brooks com o Paulo Freire, né? Então, e aí você pode escorrer melhor, eu queria depois ouvir de ti sobre em que medida o papel dos jogos, enquanto metodologia ativa, prejudica o ensino de filosofia. Quais são os avanços em relação a isso? E o que você percebeu no produto educacional enquanto RPG, né? Você foi para uma turma do fundamental, do médio, eu queria ouvir um pouco como é que foi o bastidor para até chegar ao RPG, certo? Em relação à apresentação do Rodrigo Vieira, eu queria perguntar ao Rodrigo Vieira, acho que é da URGS, né, Rodrigo? Da Federal do Rio Grande do Sul, não é isso? Isso. Massa, massa. Tu não pensa trabalhar Matthew Lipperman, não? Matthew Lipperman, do autor de Filosofia para Criança? Porque, assim, porque está tão usual utilizar Anísio Teixeira, Paulo Freire, Ensino Fundamental 2. Ensino Fundamental já é um desafio trabalhar em matemática e ensino de filosofia. Você trouxe um panorama bem preciso, que, de fato, a legislação não contempla a filosofia no fundamental. Existem, de fato, cidades que estão lutando para ter filosofia no ensino fundamental. Para quem não sabe, aqui, por exemplo, Petrópolis, do Rio de Janeiro. Petrópolis, Rio de Janeiro, por uma ação, iniciativa de uma vereadora, educadora, lá naquela cidade, conseguiu para os anos finais do ensino fundamental. No estado do Ceará, onde é minha estado de origem, também o Fórum Cearense de Filosofia também está lutando para ter um ensino fundamental no estado, na capital Fortaleza. Porto Alegre, existe um movimento de defesa do ensino de filosofia, não sei se o Rodrigo Vieira conhece, que faz parte da ABFIL, e esse movimento também está lutando, o movimento político, de ter filosofia no ensino fundamental.
não seria interessante para o seu trabalho incluir Matthew Lipman, não, Filosofia para a Criança, porque trabalhar o tema da democracia para essa faixa de idade, primeiro, além de ser um desafio, primeiro, tem que sensibilizar as educadoras da escola, sensibilizar também as crianças, que é a parte mais interessada, e a gente sabe que a região sul é a consciência política dos níveis do médio e fundamental é bem avançado, mas nessa parte da democracia, de fato, o trabalho no fundamental é um desafio. Então, o Matthew Lipman pode ser uma porta de entrada, né? E, se eu não me engano, uma professora aí da Federal do Paraná, chamada Karen Franklin, tem produções de textos que trabalha também o tema do ensino de filosofia no fundamental. Fica a sugestão também de pesquisa de trabalhos com a professora Karen Franklin, da Federal do Paraná. Daria para sugerir o seu trabalho. E o trabalho do Jussier, para arrematar esse primeiro bloco, eu senti mais a presença na sua fala, Jussier, da Sueli Carneiro, do que do Rancière. Eu senti mais, eu não sei se foi por conta, não sei se por conta do delay da fala, você tenta fazer esse jogo argumentativo de utilizar o Rancière, mas a Sueli Carneiro estava mais presente no seu trabalho falando, né? Eu queria saber de ti qual é a importância de Rancière nesse debate que você está querendo construir no seu trabalho. Se você acha que ele é pertinente e quais seriam as implicações do pensamento Rancière para a Sueli Carneiro. Se existe alguma relação, se Sueli Carneiro pensa mais no tema da identidade com mais autonomia do que Rancière. Eu queria ouvir de ti essas considerações sobre esses dois autores. No mais, por enquanto, são essas minhas considerações de momento. Perfeito, acho que vamos seguir a ordem. Aí eu começo aqui. Comecei a responder de trás para frente. Em relação aos bastidores do meu produto pedagógico, eu apliquei, e na verdade é até interessante isso, que eu estava muito ansioso de ouvir o trabalho também do Rodrigo, porque atualmente eu estou dando aula só para ensino fundamental 2 de filosofia, para ensino médio eu dou aula de sociologia também, que sou formado em ciências sociais. E aí, já tive experiência no ensino médio, mas atualmente eu só estou com o ensino fundamental 2. Eu apliquei o meu produto pedagógico em 4 turmas, na verdade, duas de sexto ano e 2 de sétimo ano. As turmas de sexto ano foi o início ali da filosofia, a diferença entre mito e filosofia. Normalmente esse tipo de discussão que a gente tem no início ali da história da filosofia, dividir as turmas ali em grupos, cada grupo tinha um papel distinto, e através desses grupos com esses papéis, eles começaram a elaborar argumentos em cima de defender o mito ou atacar o mito, de falar a respeito da filosofia como uma extensão do mito ou falar a respeito da filosofia como algo que era contrário ao mito. É muito interessante, a prática foi muito interessante, porque em sala de aula, às vezes fazendo uma exposição e até mesmo fazendo algum tipo de interatividade, a gente não consegue ouvir bem os argumentos ou como os alunos absorveram isso. Ao fazer o jogo de RPG com eles, contextualizando uma história, inserindo eles nesse contexto, eu vi turmas ali que, sei lá, vieram de famílias religiosas, mas que tinham questionamentos muito profundos a respeito de religião. Como é que você sabe, eu acho engraçado, e aí eu coloco isso na minha dissertação, que um aluno falou, mas como é que a gente pode acreditar aí nos religiosos, porque tinha um grupo dos religiosos, e tinha um grupo dos políticos, grupo dos religiosos, dos filósofos, e tinha um outro grupo que eu acho que era dos camponeses ali. E aí os religiosos ficavam falando, religiosos não, os políticos ficavam falando, como é que a gente vai acreditar nos religiosos, sendo que a gente nunca viu Zeus, se a gente nunca viu não sei o quê. E aí os religiosos respondiam, mas só porque você não viu significa que não existe? E aí eles rebatiam entre si argumentos que são um tanto engraçados entre si, mas que demonstravam uma certa profundidade na relação de... Quero entender como é que essa relação religiosa acontece, como é que a relação política acontece. No sétimo ano, a gente teve um desenvolvimento através das filosofias helenistas, e aí alguns alunos conseguiram desenvolver assim, a história do helenismo dentro do próprio RPG, o que foi assim, incrível. E também responderam a primeira pergunta, na verdade, que é em relação à gamificação, onde ela atrapalha ali no ensino de filosofia. Eu preciso ser honesto, e na verdade foi uma coisa que eu coloquei na minha dissertação, que dentro da escola privada,
nós temos uma aula por semana apenas de filosofia. E aí, tinha uma escola que eu trabalhava com o ensino de filosofia exclusivamente, aí eu fui contratado por uma outra, para além de trabalhar com o ensino de filosofia, trabalhar com uma coisa que eles chamam de projetos interdisciplinares. Por conta dessa minha pós-graduação em metodologias ativas e outras coisas, me colocaram também para dar aula de projetos interdisciplinares. E aí, eu só vi viável eu aplicar o meu projeto por causa das turmas de projetos interdisciplinares. Porque em filosofia eu só tenho uma aula por semana, em projetos interdisciplinares eu tenho 4 aulas por semana. Eu tenho muito tempo com essas turmas e eu utilizei isso de uma forma que eu pudesse projetar a filosofia dentro da minha escola e, ao mesmo tempo, fazer com que os alunos se engajassem ali em uma coisa que talvez eles não tivessem aprendido tão bem. Então, eu vejo um certo limite no aspecto de a presença do professor em hora-aula, da mesma forma que não é difícil que o processo de gamificação se torne uma bagunça generalizada, de que em algum momento o aluno ele puxe a história para um lado que, no fim das contas, a gente não está programado. Porém, eu realmente acho que o material de filosofia, o estudo dos filósofos, o estudo do filosofar, né, como alguns filósofos da educação colocam, eu acho que ele é maleável e flexível o suficiente para ser utilizado nesses processos que fogem um pouco do controle do tradicional. Ao mesmo tempo que eu entendo que, talvez no modelo de escola que a gente tenha hoje, e da forma de disciplina que a gente tem, de tem que controlar a turma, ao mesmo tempo que a gente tem que engajar a turma, ao mesmo tempo que tem que fazer um monte de coisa, o professor se torna um grande showman, e ao mesmo tempo a gente tem que ser empresarial o suficiente para disciplinar a nossa turma. Então, a gamificação, ela é uma boa pedida no sentido de parece entreter mais os alunos. O problema é que eles podem se perder nesse entretenimento e achar que é só isso e não tem mais nada a ser desenvolvido a partir disso. Pois eu encerro. Sim. Rodrigo, quiser falar também a pergunta que eu fiz sobre Matthew Lipman. Sim, claro. É interessante que tu ter me falado sobre o Lippmann, que a minha ideia original era utilizar o Lippmann, né? Foi depois de uma conversa com o meu orientador que a gente decidiu se voltar mais para o Dewey, né? A minha ideia inicial ela era realmente trabalhar um pouco essa tensão, né, entre o Lippmann e Paulo Freire, né? Porque o Lippmann ele tem a visão dele é mais voltada para ensinar um pouco mais voltado para a lógica, uma lógica silogística, né, que os estudantes aprendam e consigam, por eles mesmos, chegarem a ter uma ideia mais clara das coisas, a ter, né, e eu queria fazer essa tensão, né, talvez aproximar um pouquinho o Lippmann do Paulo Freire, né, que tem uma visão mais dialógica, né, uma coisa mais dialética, assim, que parta dos alunos, que parta deles que comece os conceitos a ser trabalhado a partir da realidade deles, né? Só que, como eu voltei o meu projeto para a conscientização democrática, né? Até o meu orientador achou mais adequado que eu colocasse um pouquinho mais na direção do Dewey, e do Anísio Teixeira, que é que foi um seguidor do Dewey, né? E mais para a realidade brasileira. E o Paulo Freire, que também era da minha ideia original. Então, interessante, né? O Lippmann realmente ele saiu mais por essas questões, né? Eu acho que talvez um pouco que complique também o Lippmann é que o sistema dele eu acho que é um pouquinho mais fechado, né? Nas novelas filosóficas, é um pouquinho mais... Ele tem uma metodologia dos professores, como eles devem empregar as novelas filosóficas, eu acho que é talvez um pouquinho mais complicado no trabalho de conscientização democrática, né? Eu acho que é um pouquinho mais, mas nada impede, eu acredito que o Lippmann ele tem muito a ver com toda essa questão. O José também citou a Karen Franklin, né? Eu li um livro dela até recentemente, né? Da Karen Franklin, bastante interessante, né? É voltado para o ensino fundamental, só que eu acho que ela é um pouquinho avessa ao próprio, pelo que eu entendi no livro dela, um pouquinho avessa ao Paulo Freire, né?
ela tem uma visão um pouquinho mais... não de uma transformação da sociedade, né, como está muito presente no Paulo Freire, mas uma coisa um pouquinho mais neutra, né, que a gente pode dizer assim, cada um tem a sua visão política, e aqui nós vamos aprender um pouquinho de filosofia. Claro, claro, claro. Então, acho que a Karen Franklin também não entraria mais por essa questão. E só para deixar claro, o Jonatas comentou a respeito eu sou professor do ensino fundamental, né? Nesse ano eu sou professor só dos sextos e sétimos anos. Essa realidade pode mudar no ano que vem. Eu estou só com 20 horas no momento aqui na Rede Municipal de Porto Alegre, e eu sou professor dos sextos e sétimos, né, do ensino fundamental, e é com eles que eu tenho para trabalhar no momento. Talvez possa mudar um pouquinho, possa pegar oitavos e nonos também para o ano que vem, mas no momento eu estou só com os sextos e sétimos, e só para dizer um pouquinho do desafio, né, dessa questão da conscientização democrática, o maior medo que eu tenho é no sentido de que essa sequência didática seja muito... ela fique um pouco dogmática, né? A gente começa a falar de democracia, você tem que se engajar, você tem que participar, você tem que se conscientizar, mas no final essa coisa fica um pouco prescritivo demais, né? O ideal é que eles realmente nasça deles essa vontade de participar, que eles reconheçam a importância de participar das decisões na sociedade, e que isso não seja uma coisa imposta, né, que seria quase uma contradição, né, a imposição da democracia. Eu só falo isso porque é o meu maior medo, assim, né, mas gostei muito das contribuições aí, José, e não sei se eu lembrei de todas as perguntas. Se eu Não, mas eu fico agradecido, e fica uma sugestão. Trabalhe aqueles textos introdutórios de aquelas cartas nisso que é a democracia, aquelas cartas mais lúdicas, e também representação de sala. Representação de sala é o melhor exemplo de democracia, mesmo que na versão reduzida de sala, e os meninos ficam animados. Se ativa a representante de sala, já é um começo, já é um pontapé para dialogar. E nessa parte da idade dos meninos, além da flor da pele, eles não são quietos. Não são quietos. Não são. E a pergunta, Jussi, agora há pouco que eu fiz, Jussi, por gentileza, sobre a relação do Rancière com a Sueli Carneiro. É mais a presença da Sueli do que do Rancière do teu trabalho. Professor, boa tarde novamente. Então, o meu trabalho, a princípio, eu estou apresentando só um capítulo, né? E neste capítulo, como todo, é claro que no trabalho eu vou fazer um recorte, né, entre o pensamento de Rancière, que é a emancipação intelectual, e trazendo esse recorte justamente por causa das oficinas que vão ser feitas com os alunos, que vão tratar sobre essa temática da racialidade, né? Então, a princípio, talvez não dê para perceber ainda, porque não tem um esboço de todo o projeto, né, de todo o trabalho, melhor dizendo. Mas, no entanto, neste capítulo, eu tento fazer essa breve apresentação desse recorte, inclusive com a lei, né, que instituiu o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, fazendo análise também da lei, né, do ensino médio, e também sobre a revogação. Então, eu passei por todo esse percurso como uma parte mais, digamos assim, mais fundamental para se entender esse desdobramento dessa questão da emancipação intelectual, que vai chegar, por exemplo, embora o Rancière ele não vá trabalhar diretamente essa temática da racialidade, mas dentro do seu trabalho a gente pode fazer esse recorte, porque quando ele fala sobre o ensino, a primeira proposta dele é um ensino não escolar, é um ensino não institucionalizado, né?
Então, ele traz mais ou menos para dentro dessa questão, que vai combinar com essa análise que eu faço, inclusive é fundamento no trabalho, e coloco que a maior parte da população, então, que é a população negra, é justamente essa população que, de certa forma, é atingida por essa não escolarização, por essa, né, por essa não, digamos, que aí é o que ele chama também de desigualdade, né, de desigualdade intelectual. E aí eu tento trazer para esse lado. Mas eu estou aberto, sim, às análises, às observações, inclusive esse trabalho ele está em fase de construção, né? O primeiro, no caso aqui, eu coloquei como o primeiro capítulo como uma comunicação, também para ouvir, né? Também para poder estar aberto a algumas modificações, algumas ideias, mas, a princípio, o ponto central, eu diria, a questão central do reporte estaria ligado para essa dimensão, a desigualdade intelectual. Que você tivesse falado na comunicação sobre a questão dessa possibilidade das oficinas, né, até para combater essa questão do racismo ou as formas de preconceito, né, ficaria até um pouco mais evidente a intenção do seu trabalho, né, que é, de fato, essa articulação dos dois autores para chegar-se a esse pretenso produto, né, porque isso é latente nas escolas, existem práticas que geram, de fato, esse desconforto, não só nos estudantes, mas na comunidade escolar como um todo, e citando isso, aí ficaria mais explícita, né, a intenção. Agora, na resposta, conseguiu atingir os objetivos, né? Obrigado. Perfeito. Dessa primeira parte, viu, Tobias? Eu fiquei satisfeito. Se tiver os colegas para continuar, a gente continua aqui nas comunicações, tá? Se tiver o próximo aqui a apresentar, a gente está aqui já na expectativa de realizarmos a continuação do trabalho, tá? Não sei como é que está aqui na sequência, deixa eu só dar uma olhada. Os próximos a apresentar aqui na sala é o José Pedro Chagas e o Abraão Araújo. Eu acho que são os dois que ainda faltam apresentar nessa sala ainda, né? Opa, José Pedro está aí, né? Opa, José, tudo bom? Bem-vindo novamente. Parece que estava com problema ainda de queda na internet, mas você consegue me ouvir? Consegue ouvir os colegas? O microfone está desligado, o seu. Pronto. Ok. Boa tarde. Agora foi. Tá dando para ver já os slides projetados? Tá sim. Então, boa tarde a todos. A gente tem uma proposta inicial aqui e outra coisa, já vou adiantando que a nossa temática é por sugestões. Nós terminamos o primeiro ciclo, né, do Prof. Filo, e por sugestões a gente acatou de algumas aulas que aconteceu. Nós tínhamos em mente de trabalhar uma estratégia motivadora para o ensino de filosofia, numa escola aqui na cidade de Pinheiro, na Baixada Maranhense, e nós somos alunos do Prof. Filo da UFMA de São Luís, no campus do Bacanga. Então, diante daquilo que a gente se propõe falar, a gente já tinha sido inscrito no programa, no evento, e não tinha mais como voltar atrás. Então, a gente trabalhou um artigo para que futuramente a gente pudesse ou possa estar fazendo a publicação dele. Aí a gente traz aqui, mas adiantando que assim a nossa proposta continua equilibrada, embora que não seja esta estratégia motivadora para o ensino de filosofia, porque a gente acatou a sugestão e conversamos com o nosso orientador, e aí fica a elaboração de estratégia dialógica socrática para o ensino de filosofia. Nós já estamos trabalhando, fizemos o projeto, mas não deu para reabilitar aqui, porque já estávamos inscritos, tá certo? Então,
Aí esperamos que na próxima edição, do 6º ou do 7º, a gente já vai estar bastante alinhado, bastante afinado, até porque no outro ano, uma época dessa daqui, a gente já está em proposta ou encaminhada, né, método de finalização da dissertação, ou bem avançado. Então, aí nós temos aqui o primeiro slide daquilo que a gente se propõe a fazer. O processo de interação, segundo a Simone Levorato, ela disse que o processo de interação com o meio e com as outras pessoas é crucial para despertar o interesse pelo componente filosofia. Bem como a gente de início nas aulas, porque a temática nasce da sala de aula, não tem todo canto, é na sala de aula. Nós somos professores, estamos caminhando para os 4 anos de trabalhando, e a gente, desde que inicia, viu uma apatia muito grande dos alunos pelo componente de filosofia, muito grande. Na verdade, o adolescente, ele é meio que, não sei se é a tendência do tempo, não sei o que acontece, e eles são meio que relax, meio que desligado, e isso aí, o professor que tem compromisso com a sala de aula e com uma proposta direta para trazer uma despertação ou um despertamento da aprendizagem para que esse aluno possa estar integrado, a gente se preocupa. E aí a gente tem a sacada de fazer algo, tá? Como professor atuante, ver o que eu vou fazer, o que eu posso fazer para chamar a atenção desse pessoal. Tá? Então, a gente propõe de imediato essa temática. Aí, além disso, o contexto de desmotivação é fundamental para criar estratégia que supere barreiras físicas, comunicativas, atitudinais e frequentemente gerada pela falta de conhecimento ou pela ausência de recursos de tecnologia assistiva. Neste sentido, o objetivo deste artigo é encontrar subsídio para auxiliar os alunos da primeira série do ensino médio, tá? Aí na escola, o CE, professor Rubem Almeida, na cidade de Pinheiro, aqui no Maranhão. E assim, é o turno matutino, nossa pesquisa está voltada para o turno matutino. Se dentro do crescimento ou da desenvoltura dos alunos, a gente percebe que falta engajamento neles, parece que os da tarde, o turno vespertino parece que é maior. Eu não sei se isso é um pensamento só meu, não sei dos outros colegas. Nós vamos seguir um pouco mais. Aí o ensino de filosofia no ensino médio demanda a implementação de estratégias de aprendizagem que considere as múltiplas formas de apresentação do conhecimento, bem como interesses individuais e coletivos dos estudantes. Diante dessa pluralidade, impõe-se a necessidade de repensar as práticas pedagógicas, superando o modelo tradicional, frequentemente centrado na exposição teórica e pouco conectado à realidade vivida pelos discentes. Nesta perspectiva, o presente artigo busca aprofundar reflexões sobre tal problemática, evidenciando sua relevância para a construção de um ensino de filosofia mais crítico e significativo. O questionamento que se coloca é: a motivação é destinada apenas aos alunos? E aí, de forma direta, a gente já responde e sabe que não, porque nós somos humanos e sujeitos do processo. Nós, humanos, enquanto humanos, temos também nossas, digamos assim, entre aspas, nossas quedas, nossas dificuldades deficitárias. E aí eu vi alguém falar aqui, o colega que já apresentou, que também é novo na rede. E eu me considero um novo na rede também. Eu ainda não completei 4 anos, embora já tenha mais um tempo do que ele, e nos últimos 2 anos a carga aumentou, porque aqui no Maranhão, o órgão que rege, ela põe, no caso, 2 aulas seguidas para a segunda série. A primeira série é uma aula só, bem como a terceira. E a gente trabalha dos componentes da BNCC e também nos componentes do novíssimo ensino médio. Eu digo novíssimo porque isso aí todo mundo já sabe que teve o novo, mas que não é mais novo, já tem um mais novo do que ele. E diante dessas dificuldades ou readaptações, o professor também se sente desmotivado. Porém, não tem nada a ponto de a gente não se ressignificar novamente ou se reestruturar e conseguir batalhando no que diz respeito à educação. Então, entretanto, a inspiração motivacional pode ser compreendida como a arte de levar as pessoas a realizarem determinadas ações porque elas próprias desejam fazê-los. No contexto educacional, essa dinâmica torna-se indispensável para fortalecer a autoestima dos alunos e promover o engajamento no processo de aprendizagem. Neste sentido, aí eu referencio que o Coutrin recorda que, para Platão, a motivação fundamental de seu filosofar estava no campo da política.
né? No campo do político, a política era concebida como a mais nobre das atividades de todas as ciências, pois tinha como objetivo a polis, as cidades e estados grega, e, consequentemente, a vida coletiva dos cidadãos, assim tanto no âmbito da educação quanto na filosofia platônica, a motivação aparece como um elemento central para mobilizar sujeitos em direção a objetivos que ultrapassem o interesse individual e se protejam ou se projetam no bem comum, tá? Aí nós temos aqui 4, podemos dizer assim, algo que possa mediar o aprendizado deles, a contextualização filosófica, relacionar os conteúdos filosóficos a temas dos cotidianos dos alunos, como questões éticas contemporâneas, redes sociais, identidade e justiça, para mostrar a aplicabilidade do pensamento filosófico da vida real. A prática dialógica, que bem como aqui ainda não tínhamos a proposta que temos hoje, que já estamos o projeto pronto, porque esta parte deste que a gente se propõe a elaborar como artigo e como algo para ser aplicado na escola, até então não era o que é, então, porque a temática era uma outra. E diga-se, no contexto aqui, não só de passagem, mas no contexto que nós estamos defendendo, as práticas dialógicas já estavam aqui, já estavam dentro do programa. Só faltava uma reabilitação. Pois bem, utilizar o diálogo socrático em roda de conversa como método principal de aula, substituindo exposições longas por perguntas instigantes, dilemas morais e a mediação participativa. A interdisciplinaridade, com o uso das mídias, porque não podemos mais negar, a gente tem que usar essa mídia ou essas mídias sociais justamente para fazer o aluno despertar e não deixar ele adentrar por uma vereda sem volta. Alguém fala aí antes da gente que também tem a proposta lá. E aqui a gente quer mediar, tá? Quer fazer uma interdisciplinaridade. Como falei que a gente trabalha também com componentes da diversificado, nós trabalhamos com um componente chamado identidade e o protagonismo, que ela une lá não só uma área, mas o projeto de vida, também une ela une umas 3 áreas, projeto de vida, e eu trabalhei com o componente, mas no momento desse daqui de apresentação não tem bom, foge, sim, isso é normal, a gente entende, e aí as 3 áreas interligadas aqui, juntamente nesse componente lá do novíssimo ensino médio. Aí nós temos o protagonismo estudantil, o estímulo ao protagonismo estudantil por meio dos projetos filosóficos criados pelos próprios alunos, como seminários temáticos, podcasts, dramatizações e debates avaliativos. É uma proposta, a gente ainda não aplicou, mas de imediato vamos batalhar para aplicar, mas a gente já sabe que teremos dificuldade, porque os alunos não gostam de falar, é muito difícil. Eu tive aplicando uma sequência de questionário para eles agora, e é difícil o menino falar, muito difícil. E aí a gente, diante das aulas que a gente tem lá, estava tendo no período passado, aí eu escolhi 5 garotos, na verdade escolhi não, pedi para eles, conversei com eles, expus a realidade, e aí apareceu 5 jovens femininos e 5 jovens masculinos. E diante disso, é muito difícil, tanto em ambos os lados, a dificuldade para eles falarem. Tá? Aí nós vamos aqui para as teorias psicológicas da motivação, de Maslow. E aí a teoria da motivação de McLander enfatiza a importância das necessidades de realização, afiliação e poder. Já a teoria da autodeterminação, de acordo com Etial, tem por base a teoria da motivação, de Vroom, que propõe um modelo de motivação para o trabalho em 2 vertentes, a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Segundo a referida teoria, a motivação intrínseca envolve pessoas fazendo uma atividade porque elas acham interessante tal atividade e sentem satisfação espontânea no seu desenvolvimento. Já a extrínseca, ao contrário, exige uma instrumentalização entre a atividade e algumas consequências separáveis, como recompensas tangíveis ou verbais. Aí nós temos a importância da interdisciplinaridade, como está lá atrás, sobre o diálogo, conforme
Aí aqui a gente já pega aqui uma citação do Menon, com a Maura Iglesia, no contexto da filosofia, surge uma questão central: a virtude é algo que se ensina. E é aquelas perguntas que Platão vai fazer ao escravo, e a gente vai saber que, com determinado tempo e com a metodologia usada, ele vai aprender. E aí nós estamos justamente imbuídos aqui para fazer os alunos da referida turma, onde a gente está atuando, para que eles despertem, mas com certeza dará certo. A pergunta principal é: a virtude, como coragem, justiça e sabedoria, podem ser aprendidas por meio do ensino, assim como a matemática ou a música? É uma grande pergunta em um movimento típico dos diálogos socráticos, ou em um movimento típico dos diálogos. Sócrates relaciona a discussão para a questão da definição: o que é a virtude? Que aí ele faz uma reabilitação para interrogar novamente o jovem. Ela é compreendida, então, como uma disposição habitual e firme para fazer o bem, assumindo um formato de agir que enobrece a pessoa e a aperfeiçoa, em vez de degradá-la ou destruí-la. Então, a gente já vai caminhando aqui para findar. Tem mais um slide. Aqui a gente pega a metodologia dialógica do ensino de filosofia, segundo Batista e et al. Além disso, a representação comum do que seria ou deveria ser uma boa aula de filosofia presente no imaginário de professores e alunos. Inclui quase sempre a referência de uma aula onde há diálogo, debate ou discussão, envolvendo os presentes, sobretudo na prática. Tudo se passa como se o diálogo argumentativo tivesse um papel secundário na filosofia, em vez de seu ensino. E se bem que, a partir disso, as perguntas podem ser muito mais objetivas do que as respostas imediatas. Sabemos que tem que ter resposta diante das perguntas, mas uma pergunta bem elaborada, bem trabalhada, pode ser que ela desperte no aluno e a gente entende e espera que essa perspectiva desse retorno possa ser salutar. Porém, o interagir faz parte da vida na prática. A sala que não interage fica sem vida, porque é a interlocução do diálogo, sendo que a fala faz parte da vida humana e das principais vivências dos estudantes e professores em conjunto. Tendo esse incentivo, o de fazer o aluno se envolver em debates do filosofar, pois o discente de hoje não tenha tanta perspectiva como a gente já vem dizendo lá do início. Então, o discente de hoje ele é um pouco lento, mas é justamente para isso que nós estamos envolvidos no processo da educação. E aqui nós temos as considerações. Portanto, o ensino de filosofia pode ser mais eficaz quando se utilizam estratégias motivadoras que promovam a participação ativa dos acadêmicos e, no caso dos alunos dentro da sala de aula, e a reflexão crítica. Pois bem, de imediato, estão aqui as referências, de onde a gente tira, e eu quero agradecer a minha participação. Oi, tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Eu acho que, não sei se o Abraão ainda está aqui na sala, que acho que é o próximo a apresentar, mas eu acredito que não. Enquanto isso, eu vou fazer aqui as minhas considerações do trabalho do José Pedro, né? Só para registrar aqui, José Pedro, de fato, o título do seu trabalho, ele aparenta ser uma apresentação, uma comunicação panorâmica, né? Como você disse, ainda está em construção o texto, né? Sim, sim. E o texto, logicamente, que até antes da entrega da versão para o seu orientador, a orientadora vai deixar ainda sofrendo modificações também para outros eventos, atividades. Sim. Mas eu queria perguntar em que você está pensando, ou mesmo com o seu orientador, orientadora, o produto educacional. Se seria roda de conversa, se seria um processo de movimento de metodologia ativa, ou alguma coisa que estimule esse senso de participação, de altivez dos estudantes, né? Porque não é só da questão das turmas do Maranhão à tarde, acho que é um problema, acho que é quase generalizado do país, as turmas da tarde comparado com a de manhã, e muita gente de tarde, e eu sou coordenador de curso, eu sou coordenador do curso do Campo Serra Talhada, na minha lotação original,
em encerrar a tarefa, eu sou coordenador do curso de logística do médio, e alguns estudantes que estudam à tarde querem vir para de manhã, porque além de questões pessoais que o estudante não gosta, porque compromisso, e que acha que a turma da manhã rende mais. Sim. Então, eu queria saber de ti, Zé Pedro, o que você está pensando dentro da proposta lá atrás, quando você ingressou no mestrado, para cá, de produto educacional, para aguçar o interesse dos estudantes a participar, a serem mais ativos. Assim, dentro dessa proposta aqui, nós tínhamos, de imediato estava meio que incerto, mas tínhamos em mente uma proposta de uma sequência didática. Aí, com o decorrer das aulas, porque como a gente propõe, a desmotivação, ela pode também se dar-se a partir de que esse professor, ele ainda não, porque eu estive lendo o livro aqui do Silvio Galo, e o Silvio Galo, todo mundo conhece, o Silvio Galo vai para a sala de aula segundo mesmo, e ele sem experiência com estágio. O meu caso não foi sem experiência no estágio, mas eu não tinha formação em filosofia. Eu ainda estou cursando o 6º período e estou no Profifilo, pelo fato de estar inserido na sala de aula. Voltando à temática, nós tínhamos, porque justamente em cima da desmotivação do aluno, a gente também pensou na do professor, porque aí nós estávamos com a proposta de montar uma sequência didática. Diante das aulas, isso vai mudando, vai reconfigurando. Agora nós temos, no atual projeto, que agora sim está consolidado, mesmo sabendo que possa ser ajuste, possa ter readaptações ou configurações, nós temos um caderno de orientação pedagógica, de imediato. E aí, diante aqui da sugestão, a gente também pode, eu não sei se para os alunos ou só para os professores, contando que nós estamos abertos a desenvolver e aprender e sair esse produto final. Certo, porque, assim, de fato, o desafio de trabalhar uma sequência didática é a sua aplicação, né? Se você estiver pensando em uma turma bastante trabalhosa, aquela que você não gosta de entrar na sala de aula porque eles são antipáticos com você, ou porque eles tentam sabotar em algum momento a sua aula, né? Talvez o projeto ou a iniciativa não dê certo. Uhum. Porque, de alguma forma, pode, no caso de ajudar, pode até estar atrapalhando. No entanto, se de fato essa sequência didática ela for articulada para um público de, sei lá, 10 estudantes ou 15 estudantes, o tamanho do público, entendeu? O público-alvo da sua, não digo nem pesquisação, né? Mas do seu material de repertório, né? Porque vai passar para o comitê de ética, né? Futuramente, seu projeto, né? Depois, acho que ainda você vai verificar ainda, né? Isso, ainda vou qualificar, não? Ainda está ainda preliminar. Pronto. Então, qual seria a sugestão ou os encaminhamentos, né? Ainda após ouvir o seu trabalho? É que você delimite, né, para uma turma, ou no máximo 2, não precisa ser, o importante não é a quantidade, mas é a qualidade mesmo desses estudantes, né? Sim. Segundo, construir essas etapas do Silvio Galo, né, de sensibilização até execução da atividade, né? Não é chegar na atividade já pronto, acabaria aqui para jogar para eles, não. É preciso que você conquiste a turma, a confiança deles, para que essa sequência didática seja execuível, seja apresentada, para que logo em seguida você aplique, entendeu? Sim. Aí essa aplicação pode demorar uma aula, pode até demorar 3 aulas. Isso. Mas o importante é que ela seja bem feita, para que você tenha dados, para que você possa inserir na sua dissertação. Porque o que vai importar no seu texto é como os estudantes eram antes da atividade proposta e depois. Entendeu? Então, você tem que sentir deles o feedback. E até pedir sugestões. Não seria nada vergonhoso, não. Pelo contrário. Sim. É a questão de, como é que se diz, dar o protagonismo estudantil para os jovens, que, pelo que eu entendi, você quer aplicar no primeiro ano do ensino médio. Isso. E, na verdade, uma turma só. Então, pronto. Então, você já tem belo de um material aí, porque são diversas cabeças pensantes que podem dar sugestões interessantes para a atividade lúdica a ser proposta. Muito entendeu? bom. Tá ok. Obrigado. Por nada, não. Então, de minha parte, por enquanto, é isso. Tá certo. Tobias, se algum colega ainda, ou se quiserem perguntar também, acho que ia ser interessante também, né? Para
a gente continuar aqui a sessão. Se não tiver nenhuma pergunta, então eu vou ver se o Abraão está aqui na sala. Quem sabe ele entrou em alguma outra conta ou algo assim. Se ele não estiver, era isso por hoje. Então, bom, pelo jeito não tá, né? Não se manifestou. Eu queria agradecer a fala de todo mundo, pessoal, foram falas muito boas. Queria agradecer também ao professor José Aldo. Eu, como eu falei no início, eu estou na graduação, então eu fui anotando aqui as dicas que ele foi falando, fui já para aproveitar para o meu trabalho também. E por enquanto é isso. Espero ver todos vocês que ainda estão no primeiro ano do Profilo de novo aqui ano que vem. Muito Sim. obrigado, ótimas falas, e desculpa qualquer desatenção, algo assim, que nem eu falei, eu estou monitorando as duas ao mesmo tempo. Não, eu que agradeço, Tobias, e também aos colegas que apresentaram, e a gente cumpriu, acho, praticamente o tempo, quase que 4 da tarde, estava previsto até às 5, né? Então, foi bom, foi muito proveitoso, a gente deseja bons trabalhos de vocês que estão ingressando no primeiro ano, e eu disse agora há pouco a fala do colega da UNB de Brasília, que, se tudo der certo, em breve, nós vamos ter o doutorado profissional na instituição do Profilo, né? Tendo o doutorado profissional, acredito eu que teremos muitos bons trabalhos vindos dos colegas que estão aí fazendo mestrado. A gente quer, de fato, a continuação da trajetória acadêmica de vocês, viu? Vai dar tudo certo. Muito bom. Respondendo a Nívia, eu não tenho comigo a lista de presença dos telespectadores, eu só tenho a de quem apresentou. Eu posso perguntar se tem aqui. Só um segundinho, eu vou perguntar aqui no grupo dos monitores e já retorno. O resto do pessoal, então, muito obrigado. É isso. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Muito bom. Valeu, forte abraço a todos.